bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui, ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que está chegando aqui nesse momento, prazer. Eu sou a Glaulo Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Yana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana em formação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e também a criadora desse canal de comunicação que está abalando as estruturas das mentes instintivas, emocionais e racionais, rompendo com alguns paradigmas, crenças e revelando aí alguns traumas que talvez tenham te limitado até hoje e acabaram não permitindo que você fosse quem você realmente gostaria de ser. E fazendo essa introdução novamente que eu sempre faço para atender o pedido de quem chega por aí para conhecer quem é que está desse lado aqui falando, que sempre faço essa apresentação, né, gente? Faz parte a gente se apresentar à nossa audiência e por isso faço isso aqui, já revelei isso para vocês. Hoje, o nosso episódio número 18, gente, 18 já, indo pra fora aí, maravilhoso, né? Gente, maravilhoso. Tô muito feliz de estar desse lado, porque tudo que tem acontecido de mudança com todas as pessoas, todo mundo tem trazido que, Glau, o que você está falando realmente rompe com a maior parte das crenças, dos padrões, das limitações emocionais, racionais, analíticas e emocionais que normalmente a gente encontra por aí no comportamento humano de hoje em dia. E hoje o assunto, gente, você tá sentado? Se você não tá sentado, eu quero falar para você, senta, se concentra, que essa é mais uma verdade absoluta que talvez vá mexer com o seu coração. E a primeira coisa que eu quero dizer é, se isso começar a se debater na sua cabeça aí, não tem problema, tá? Talvez essa verdade absoluta que eu vou trazer aqui para você agora bata em muitas crenças e bata muito na externalização que você fez durante a sua vida inteirinha. Então, independente da idade que você tiver, com certeza isso vai mexer com você se você não caminhou na direção de buscar essa verdade para achar. Então eu quero começar já esse episódio aqui. Se você se debater aí, não tem problema nenhum. Fique confortável com o desconforto. Eu vou repetir, porque essa é também uma das frases de conhecimento que eu tive acesso, aonde eu aprendi a fazer isso, tá? Fique confortável com o desconforto. E eu vou te dizer o porquê que eu sempre falo isso e o porquê quando eu aprendi isso há muitos anos atrás, isso me levou para outros patamares de consciência, de conhecimento, patamares de inteligência mesmo, tá, gente? De cognição, de clareza. Então, quando eu começo a ficar confortável no desconforto, a primeira coisa que acontece é crescimento, desenvolvimento. Comece a ficar confortável no desconforto, porque todas as vezes que você se sente confortável no desconforto, quer dizer que você está crescendo e vencendo barreiras como você venceu, gente, lá da infância até essa vida adulta, que já era para ser uma vida adulta, tá? Talvez não esteja sendo. Talvez você está brigando e batendo o pezinho porque não tem o doce que você queria, que você pediu para a mamãe comprar. Você está fazendo isso em alguma área? Gente, passou a época, hein? Passou o tempo de se debater no chão lá, igual você via as crianças no shopping se debatendo que queria que a mãe comprasse alguma coisa. Então, ficar confortável com o desconforto faz você crescer e amadurecer. Porque, gente, crescer é confortável?
Fala pra mim. Se você fica bem confortávelzinho no sofá da sua casa, fazendo nada, assistindo uma televisão, tomando um negocinho, muito tranquilo, você já percebeu que você não está crescendo para lugar nenhum? Você não está aumentando o nível de consciência nenhum, você não está produzindo nada, você não está se desafiando a fazer coisas novas de jeito nenhum? Então, a dica, antes de eu falar o que vai te deixar provavelmente muito desconfortável, comece a se colocar em lugares para se sentir desconfortável, até o desconforto ficar tranquilo para você, tá? E aí, você vai escutar o que eu tô falando e você vai falar, gente, a Glauci tinha razão. E vou contar para vocês que é por isso que as pessoas dentro do desenvolvimento humano falam uma coisa importante a respeito do banho gelado. Ninguém nunca entende por que é para fazer o benedito do banho gelado. O banho gelado, ele serve para você ficar desconfortável e começar a se acostumar com o desconforto se você quer crescer, se desenvolver, superar limites. O seu corpo é o reflexo material da sua mente emocional. Então, todas as vezes que você coloca o seu corpo no desconforto, você está colocando as suas emoções num lugar desconfortável. E é neste lugar, é neste ambiente, aonde você aprende sobre superação, aonde você aprende a como ressignificar a maior parte das coisas que você acreditou na sua vida, que eram absolutamente depreciativas aí para você, e que você pode chegar a lugares que talvez você nem tenha sonhado ainda, mas que a partir do momento que você aceita o desconforto, começam a ficar disponíveis para você, tá? E por isso fiz essa mega introdução aqui, que eu tenho certeza que só ela já valeu aí, já dava para sair do podcast para falar, meu Deus do céu, já aprendi o suficiente, mas a gente nem começou, fica aqui comigo, que a gente vai falar bastante hoje ainda. E a frase que eu quero trazer para vocês é a seguinte: está preparado? Eu vou falar ela agora, tá? Isso é uma verdade absoluta, do absoluto. Então pega aí, sentou, respira fundo e ouve. Tudo é perfeito como é. Glauci, não! Como assim? Como que tudo é perfeito como é? Imagina, e as desgraças que acontecem? E isso, eu não fiz nada, minha mãe era uma pessoa maravilhosa, foi roubada, me atropelaram, e lá. Calma, respira, eu vou repetir antes da sua cabeça ir para todos esses milhões de lugares que você está falando. Imagina, tudo é perfeito como é e as agressões que eu estou vivendo são perfeitas. Não, calma, respira. Eu vou falar de novo. Tudo é perfeito, exatamente como é. Eu quero que você agora ligue o modo investigativo, antes de começar a se debater de novo, tá, gente? Antes de começar a se debater aí do jeito que provavelmente a sua cabeça, todas as suas emoções estão se descontrolando e elas ficam. Gente, a primeira vez que uma pessoa ouve uma frase dessa, ela começa a falar, não, que é isso? A negação é o primeiro ponto específico do retrocesso, tá? A negação é o primeiro ponto do retrocesso. Então, eu vou repetir a frase, mas calma. Eu não vou jogar essa bomba na sua cabeça de um altíssimo nível de consciência e sair correndo, né, gente? Não tem nem condição de uma coisa dessa. Então, o que eu quero que você entenda é, tudo é perfeito como é. Mas, Glauci, como assim tudo é perfeito como é? Eu quero fazer um processo com você de investigação.
mas eu vou trazer coisas para te explicar como todas as coisas são exatamente perfeitas como elas são, do jeito que elas são e no formato ao qual ela se apresenta na nossa vida, na humanidade, com as pessoas ao seu redor, com um amigo, vizinho, parente, papagaio ou histórias que você ouviu. Tudo é perfeito como é. Glaucia, vamos do início então? Vamos começar dos básicos, como eu gosto, tá? Quando você olha para a natureza em si apresenta, inclusive pelo clima onde ela está ambientalizada, estações diferentes, certo? Se eu nego qualquer estação e falo que ela está errada, eu não estou tirando uma parte do ciclo natural de crescimento, de vida e de prosperidade, de abundância deste lugar. Para olhar aí um pedaço da natureza que está perto de você no momento. Quando você olha pensando sobre as estações, não tem um ciclo perfeito? O ciclo de verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. E você já reparou como nessas estações a árvore, as folhas e os frutos e as flores que contém nela se comportam? Quando você começa a entender como funcionam os ciclos da vida, você entende que cada coisa que acontece, assim como na natureza, acontecem na sua própria vida. E que tudo que acontece, até o sol quente, ou os dias frios, ou os dias floridos, ou os dias em que venta e cai um monte de folha pelo chão. Todas essas esferas seguem um ciclo perfeito para que tudo se renove constantemente. Quando eu entendo o ciclo de morte e renascimento, do crescer, do evoluir, do estado semente, tá? De uma arvorezinha que precisa ser colocada no solo e que ela primeiro cresce para baixo, depois cresce para cima, até ficar grande, criar uma árvore, dar folhas, dar flores, dar frutos, esses frutos caírem na terra ou serem absorvidos para cair uma nova semente. Eu consigo entender que durante pelo menos as estações em que isso tudo acontece, tudo que acontece é extremamente necessário e saudável para podagem natural, para que aquela plantinha em estado semente se transforme numa grande tamareira, por exemplo, tá? Numa árvore frondosa, numa árvore grande, numa árvore perfeita. Quando a gente fala aí dessa analogia profunda, que é falar sobre isso dessa forma, uma das coisas que eu quero falar para vocês é: um jardineiro, quando vai cuidar do jardim, gente, ele não corta a planta, ele não poda, ele não coloca um cabinho, às vezes, para a planta crescer na direção certa. Então, talvez você agora consiga olhar para a sua vida. E eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui, a respeito da árvore, a respeito das estações ambientais, talvez você já tenha feito uma conexão extremamente profunda com a sua vida. Não fez? Talvez você já tenha vivido grandes invernos, verões, outonos onde tudo foi levado embora. Mas e se a gente começar a prestar atenção que a gente já também viveu primaveras e que a gente teve muitas flores e frutos e talvez a gente não soube aproveitar os frutos ou as sementes que estavam em estado potencial ainda dentro desses frutos a gente não usou para plantar. Será que quando foi outono e ventou muito,
as folhas que caíram, será que não estavam já podres ou desnutridas? Será que não precisava realmente cair para sobreviver, para essa árvore não morrer? Será que o inverno não foi necessário para essa árvore começar a ir para o lado de dentro e ver realmente aonde é que ela ia gastar energia na próxima florada dela? Será que o que estava velho, o que estava podre, que estava meio capenga ali no inverno, não acabou acontecendo uma limpeza ainda maior? Olha só como você está vendo você em todos esses lugares, em todos os aspectos da sua vida. E quando você olha para você e você começa a entender também os ciclos de consciência da humanidade do lado de fora, será que se você começar a estudar a respeito disso, você não vai encontrar padrões extremamente semelhantes a tudo que acontece, refletindo-se aí e comparando-se à natureza? Será que a gente se distanciou tanto e a gente tem passado a negar esses ciclos que estão mais na nossa cara do que nariz para a gente entender como é que a gente funciona? Será que a gente se desconectou tanto da criação de Deus que a gente acha tudo injusto e a gente acha tudo errado e a gente julga tudo como certo, como isso, como aquilo, ao invés de pensar que talvez tudo seja perfeito como é, e o nosso único e exclusivo trabalho é descobrir como isto é perfeito para mim agora. Eu quero dizer para vocês que algumas pessoas se afastaram de um mentorado meu. E esse mentorado meu falou: Glaucia, eu comecei um processo de desenvolvimento humano, eu comecei a estudar, eu comecei a crescer, eu comecei a pensar o que eu nunca tinha pensado antes. Eu me achava indigno, eu internamente tinha crenças de culpa, muito medo, e eu comecei a mudar tudo isso. E eu quero falar para você que muita gente caiu da minha vida, inclusive famílias se afastaram, aconteceu muita coisa. Como isso pode ser perfeito? E aí eu comecei a fazer perguntas para ele. Eu falei: quando essas pessoas começaram a sair, o que começou a acontecer na sua vida? Quando essas pessoas começaram a cair, e apesar de ficar triste, a minha vida financeira começou a melhorar. Falei: puxa vida, que mais? Vamos fazer uma investigação? Quando esses amigos começaram a se afastar, eu melhorei meu relacionamento com meu filho. Tá bom, tudo bem. Que mais? Que mais que aconteceu? Alguns vínculos foram quebrados, mas ao mesmo tempo eu conheci pessoas que me apresentaram novos negócios extraordinários. Eu encontrei uma pessoa que confiou em mim plenamente para mudar a minha vida, para ser o primeiro passo para mudar a minha vida. Será que tudo que aconteceu com você não aconteceu de maneira perfeita para que você saísse do lugar de tristeza, de dor, de sofrimento, de falência aonde você estava antes? Será que isso não foi aquela faxina outonal ou invernal que precisava acontecer para você começar a crescer, a florescer, começar a dar frutos, começar a gerar mais? E aí ele ficou olhando para mim, ele falou: meu Deus do céu, todo mundo fala que quando a gente entra no mundo do desenvolvimento humano, nossa senhora, começa muita coisa a desandar, e por isso que muita
muita gente desiste de terapia, desiste do autoconhecimento, desiste de entrar em programas assim. A pessoa quer melhorar, mas quando ela vê esse custo aí para ela nunca quer pagar o preço. E aí eu falei para ele: você, mesmo no limite do desconforto, começou a pagar o preço. Valeu para você o preço? E aí ele ficou numa reflexão muito profunda e chorando, ele me disse uma única coisa: valeu o preço, porque antes eu não acreditava em mim, os meus sonhos tinham morrido, eu já realizei alguns deles e estou realizando muitos outros todos os dias. Hoje eu tenho um relacionamento com a minha esposa que eu nunca imaginei ter, muito menos depois de tantos anos de casado. Então, valeu a pena o preço que foi pago, foi muito pequeno. Antes eu era um escravo, hoje eu sou um criador, eu sou um mantenedor. Eu consigo fazer muitas coisas. Eu desenvolvi uma inteligência que eu achava que eu nem tinha e, na verdade, ela só estava encoberta por toda a tristeza, por toda a dor, por toda a dependência, por toda a culpa que eu sempre carreguei de coisas que talvez nem fossem minha. Então, eu perguntei: será que tudo não é perfeito como é? Será que todos os desafios que apareceram na sua frente não eram para te mostrar que você era sim capaz? Porque Deus e Jesus já falou: eu não vou dar um fardo maior do que você consegue carregar. Será que a tristeza de dor e sofrimento que você aí que está me ouvindo viveu num relacionamento, por exemplo, não foi exatamente para nunca mais viver esses relacionamentos e, ao invés de gostar mais da outra pessoa, não aprender a gostar muito mais de você antes? Fala para mim, será que tudo o que aconteceu, todas as doenças que você teve, tudo o que aconteceu na sua vida até hoje, será que você conseguiu enxergar o presente oculto, a oportunidade perfeita para você se transformar num novo ser? Será que aquele momento que você buscou ajuda, auxílio, apoio, no desespero, no maior desespero da sua vida, no vale da sombra da morte, no fundo do poço, será que não foi aquele lugar que te resgatou? Será que se você não tivesse vivido aquilo, será que você hoje estaria onde você está, buscando mais consciência? Será que tudo não é perfeito como é? Será que essas estratégias divinas não acontecem para que você realmente saia deste lugar de dor, de sofrimento, de culpa, de medo da rejeição, de medo de ser abandonado, de medo de dar um passo? Quando a gente para prestar atenção nas histórias, que é como a nossa mente entende de maneira muito mais potente, tá? Por isso que a Bíblia é um livro de histórias. Será que quando a gente olha para as histórias da Bíblia, gente, vocês veem alguma pessoa ali, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que tiveram uma vida bacaninha, que foi tudo ok, zero desafios, foi tudo lindo, maravilhoso, próspero, absoluto, a pessoa nunca teve um desafio? É completamente contrário, né, gente? Sério, qualquer história que você vai ler, qualquer coisa que você vai ouvir, você fala: meu pai amado, o que é isso? É logo um Caim e Abel no começo da Bíblia ali, já um irmão matando o outro. Como assim, gente?
Você vai ler a história, puxa vida, Noé, loucaço. Gente, foi xingado, tiraram muito sarro dele, mas ele resolveu ouvir a voz de Deus e fazer o que precisava ser feito. Você acha que ele não sofreu, gente? Quanto tempo ele não demorou para construir uma arca que era para caber um casal de cada animal da terra? Gente, para pensar numa coisa dessa. E quantas estações não passaram durante todo esse tempo aonde ele se mantinha dentro do propósito? Será que tudo não é perfeito como é? Será que se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, tacado lá no fundo do poço, será realmente que ele teria chego até o Egito, teria trabalhado na casa de Potifar, que era amigo do rei, que já conhecia? Será que lá ele não teria ido para a cadeia, que ficava coladinho ali com o palácio, e não teria conhecido ali o cozinheiro, o copeiro e todo mundo, para quando precisasse das habilidades dele, ele não saísse de escravo para governador? Será que tudo não é perfeito como é? Será que através disso, Deus não apresenta oportunidades nesses desafios de você se tornar quem você sempre sonhou em ser? Mas quando você olha para o lado de fora e fala, nossa, imagina, isso é terrível. Se isso aconteceu, e a gente acha que é terrível, no nosso julgamento miserável, só com a baixíssima consciência que a gente tem, perto do Deus onisciente, quando eu entro nesse julgamento, você já parou para pensar e cá com os seus botões? Como diria um amigo meu, tô aqui pensando cá com meus botões. Será que você já parou para pensar que quando você julga alguma coisa que acontece, querendo você ou não, você vai descobrir agora que você, quando julga a perfeição da vida nos ciclos que ela tem, perfeita como ela é, em todos os lugares, de todas as formas, você, em outras palavras, não está dizendo que se você fosse Deus, você faria diferente? Uau! Quanta soberba mora dentro do seu coração. Você acabou de tropeçar mais uma vez naquele lugar maravilhoso aonde aconteceu uma grande queda. Será que por achar que as coisas não são perfeitas como elas são, você não tem o impulso de querer estar no lugar de Deus? Será que inconscientemente essa inversão e esse desejo luciférico não toma o seu coração? Eu lembro de uma história onde eu ouvi na pandemia, com o falecimento de um comediante que eu, amo de paixão, tá? E quero falar para vocês que não interessa que ele não está mais vivo materialmente aqui, mas no meu coração ele está vivo e em tudo que ficou registrado dele, ele está. E ele foi um dos responsáveis na minha vida num momento onde eu vivi a noite escura da minha alma para me resgatar do lugar de tristeza e depressão que é o Paulo Gustavo. Então eu quero falar para vocês que muita gente veio falar, mas muita, tá? Por que Deus não colocou a mão sobre isso, não impediu que ele falecesse, lá. Inventaram até muitas teorias da conspiração, dizendo que ele tinha desafiado Deus ou qualquer coisa assim, tá? Eu, honestamente, naquele momento, eu simplesmente orei para que Deus iluminasse o coração das pessoas para saírem desse looping alucinante, mental e emocional e desequilíbrio para
conseguir proferir uma coisa dessa, né? Porque teve muita gente que falou tanta coisa que eu só orei por misericórdia divina mesmo, e eu tenho certeza que Deus, com toda a sua misericórdia, não registrou esses falares falaciosos. Mas uma das coisas que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós criamos a nossa realidade, certo? E por isso somos imagem e semelhança de Deus. Somos imagem, porque somos criados da mesma matéria-prima, todos nós, e tudo que existe nesse mundo, já falei isso para vocês. Somos feitos de átomos, e talvez Deus tenha essa configuração também, não configuração de humanidade com 2 pernas, 2 braços, cabeça e corpito aqui como a gente imagina, e a gente tem essa criação mental desde que a gente era criança, que Deus é um homem velhinho de barba branca e etc. Mas quando a gente tem isso na nossa cabeça, que somos imagem e semelhança de Deus, nós somos em semelhança semelhantes. Assim como Deus é criador, nós criamos a nossa realidade. Sim ou não, gente? Quando a gente pensa a respeito de alguma coisa, a gente se move naquela direção e a gente materializa essa realidade. E a maneira mais potente de se fazer isso é dentro das nossas criações emocionais. Se você não ouviu o Poder da Atração do Disruptivos, volta lá alguns episódios e ouve, que você vai entender o poder da atração e como isso funciona. O nosso coração cria um campo eletromagnético que atrai tudo que a gente pensa e deseja fortemente com o nosso coração. Então, se nós criamos a nossa realidade, somos imagem e semelhança de Deus, porque Ele nos criou, certo? O Paulo Gustavo era um cara que sempre repetia, e eu via isso em lives dele falando, nos stories, e ele sempre falava: meu Deus, eu não posso pegar isso, senão eu vou morrer. Eu não posso pegar isso porque eu tenho problema de bronquite, de pulmão, de eu não sei o que tem. E se eu pegar isso, eu vou morrer. Gente, a nossa boca fala do que a nossa mente e o nosso coração sente em congruência, e quando surge a oportunidade, o seu corpo apenas executa. Olha, o que eu estou falando para vocês é grandiosíssimo, tá? Pega essa chave. É por isso, tá? E dentro do Yana Healing, do Psicocibernética, nós falamos exaustivamente sobre isso. Inclusive, gente, muitas pessoas que têm uma função e quando perdem a função e falam: não, quando eu me aposentar, quando eu não quero mais fazer nada. Se você não tem nada para fazer, o índice de homens e mulheres que se aposentam e falecem logo em seguida é gigantesco, tá? Porque uma pessoa que não faz nada, ela não tem função nenhuma. Se ela não tem função nenhuma, não tem para que ela tá aqui, tá? E é por isso que as pessoas vão dessa para uma melhor logo que se aposentam. Então, isso é uma crença muito profunda e no final da vida isso é só executado. Se você quiser saber com detalhes muito mais como isso funciona, entra lá no Instagram, clica lá para entrar na Rebuilders, vai ter o produto Psicocibernética, você clica lá para comprar, tá num valor maravilhoso para você assistir todas as aulas e fazer todos os exercícios e entender melhor como funciona isso daqui que eu tô falando para você, tá? Então, naquele momento, ninguém tinha nada a ver com o que estava acontecendo. A crença de uma pessoa, às vezes, é tão grande, que ela chancela o próprio destino. Então, ali, será que tudo não era perfeito como é? E toda a criação que o Paulo fez a respeito da emoção elevada que ele tinha, do que ele tinha guardado no coração dele, não se manifestou na realidade dele? E a minha pergunta é: será que aquele Deus que te deu o livre arbítrio de escolher o que você ia criar na sua vida, será que se ele tivesse intervido e feito alguma coisa, será que ele não estaria roubando o livre arbítrio do Paulo? Será realmente que ele tinha isso de liberdade para fazer?
Se ele te deu o livre-arbítrio, isso é um poder gigantesco que você tem e que você está negligente até hoje. Mas agora, a partir deste conhecimento e desse episódio, gente, não tem mais como ficar. Será que você não entendeu que tudo que você sente e tudo que você pensa cria a sua vida, a sua realidade, e você ainda está inconsciente com relação a isso e está julgando Deus e o mundo e as pessoas como injustas, sendo que tudo é perfeito como é, inclusive quando você bota a sua mão, o seu coração e o seu pensamento para criar a sua realidade, segundo o livre-arbítrio que você tem. E a minha pergunta era para essas pessoas: o que é que Deus tem a ver com isso? Ele pegou o livre-arbítrio e deu para você e falou: você pode escolher na sua vida qualquer realidade que você queira criar. Foi isso que ele fez. Mas quando você pede a intervenção dele e você busca se desenvolver das emoções que te prejudicam, que te levam para baixo e deixa ir tudo que impede você de ser e de sentir de uma forma diferente, nova, porque ele vem e faz tudo novo de novo quando você se entrega. Será que essa não é a resposta, muitas vezes, para você entender que tudo é perfeito como é? E que na medida que Deus pode e que você permite que Ele interaja, Ele proporciona para você exatamente o que é necessário para você crescer, para você se observar, para você passar a se amar mais. Será que aquele relacionamento abusivo que você viveu não era abusivo com seu pai, com a sua mãe, com o namorado, o ex-marido? Será que ele não era abusivo, de certa forma, para você acordar? Para você falar: puxa vida, por que eu me coloquei nessa situação de viver isso? Meu Deus, será que eu me odeio tanto? Por que eu me odeio tanto? Será que você já parou para pensar nisso? E que tudo que você viveu talvez seja extremamente perfeito para te levar nesses lugares que você já tem sonhado. Eu sei que você já tem sonhado. Eu também tenho os meus sonhos, os meus desejos, os meus picos de montanha aí para subir, tá, gente? Cada nível que a gente chega, a gente olha para um novo nível e entende o quanto a gente pode ser veículo das bênçãos de Deus, não só para a gente, mas para todo mundo onde a gente está. E a paz que a gente sente, a cada passo que a gente dá, nada pode pagar. Mas o quanto é que você ainda está inconsciente das suas escolhas e está dizendo que não é justo? Quantas vezes você usa essa palavra por dia? Isso não é justo, isso não é certo. Será que é? Você sabia que todas as vezes que você fala que existe injustiça na sua vida ou em qualquer realidade que possa existir, você sabia que, de certa forma, você volta para aquele lugar? Aquele lugar de falar que o que Deus criou é ruim, porque tem injustiça, tem tristeza, tem dor, tem sofrimento. Mas o que a gente não sabe é a história interna. É o que cada pessoa em sua manifestação individual, com as coisas que ela carrega, como que ela criou a realidade dela. Glauce, mas como assim? E crianças que nascem com problemas de saúde, etc. Puxa vida, qual é a responsabilidade realmente, tá? Do que acontece nesse lugar. Eu não sei porque Deus mandou isso. Será que não é você que precisa aprender com isso? E talvez você não aprenderia de outra forma se essa realidade não se manifestasse na sua vida?
Será? Será que se acontecesse tudo lindo, maravilhoso e florido, será que você ia evoluir de qualquer forma? Olha só, será que você não começou a perceber que, talvez, se eu começar a ficar um pouquinho mais desperto, um pouquinho mais no estado de aprendiz, eu não vou começar a investigar qual é o motivo, a razão pela qual as coisas acontecem na minha realidade e na realidade de todas as outras pessoas e do mundo em si? Eu quero falar para você uma coisa super importante, tá? Quando você começar a fazer isso na sua vida, só na sua vida, tá? Você vai se desconectar com injustiças feitas com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com o periquito, com o papagaio, com a vizinha, na política. Você vai se desconectar porque você não vai ter tempo para prestar atenção nisso, que você vai querer começar a consertar agora a sua vida, entendendo que tudo é perfeito como é e que você, dormindo, perdeu vários episódios dessa jornada. Perdeu. Você perdeu. Você está dormindo para a sua própria vida. Você não aprendeu com nenhum desafio. Você fugiu de todos eles. Até quando você vai ficar fugindo, gente? É sério. Até quando você vai ficar fugindo? Até quando você vai deixar de prestar atenção na sua própria vida, olhando um tsunami vindo, ou de costas para o mar, e deixar o tsunami vir, e depois falar, é porque teve um tsunami. Não, peraí, um tsunami dá vários sinais. Você estava dormindo enquanto o tsunami estava se preparando? Será que você não viu a maré baixando? Será que você não viu que tinha uma movimentação estranha? Os pássaros estavam se movendo diferente? Quantas coisas foram e aconteceram de sinal para você se preparar para não viver esse tsunami? E aí você fala que o tsunami é uma grande tragédia. Será que é? Será que as grandes tragédias do mundo não acontecem pela consciência coletiva daquele lugar que precisava acontecer com aquele povo, aquela cultura, para que eles despertassem em mais amor? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tudo é perfeito como é. Eu quero falar uma coisa para você que talvez vá doer. A sua vida. E o que você vive é perfeito como é hoje. Todas as coisas que você tem de desafio e todas as coisas que você precisa olhar porque te incomodam, é atrás desse lugar que vai estar a sua salvação. É atrás disso que vai estar a sua libertação. Tudo é perfeito como é. Eu vou falar para vocês que eu tenho um mentorado que ele estava falando que, nossa, ele estava mentalizando comprar a casa dele, que ia ser tudo maravilhoso e que ia ser incrível e lá. E ele pensava muito sobre isso, que, nossa, eu me vejo na minha casa maravilhosa e não sei o que tem. Adivinha só, gente, ele contou que ele vendo tudo isso e vendo a casa pronta, decorada, arrumada e taralá, adivinha só. Qual foi o desafio que apareceu para ele? Gente, apareceu o desafio para ele da casa que ele tinha alugado, tinha acabado de alugar. Apareceu o desafio assim: olha, eu sei que vocês acabaram de alugar a casa e o proprietário da casa recebeu uma proposta de compra. Eu sei que vocês acabaram de mudar para aí, mas ou vocês cobrem a proposta ou vocês vão ter que sair. Que é que foi que aconteceu depois? Gente, eu quero falar para vocês que
Tudo que você cria, você pode não ter consciência sobre aquilo. Mas ele podia dar um chilique e falar, meu Deus do céu, eu não estava esperando isso e agora, nós vamos morrer. Ele podia ter se descabelado. Mas no segundo seguinte ele pensou assim, meu Pai amado, eu já sei o que está acontecendo. Eu tenho feito tantas visualizações, tantos pensamentos a respeito de ter a minha casa, ver ela inteira arrumada, maravilhosa, não ter mais problema com isso e estar feliz, que isso aconteceu na minha vida. Eu estou sendo agora obrigado a dar esse passo do jeito que der para dar, porque eu criei essa manifestação na minha vida. E olha só, em pouquíssimo tempo, ele desenvolveu todos os recursos necessários para finalmente comprar a casa que ele queria, para poder trabalhar na casa e deixar a casa exatamente do jeito que ele quer. Porque ele vai poder mexer na casa, né, gente? Não é mais aluguel. Então, você imagina, gente, olha que coisa incrível. A gente podia achar que era uma grande desgraça. Nossa, mas tudo é perfeito como é. E eu fiquei muito feliz dele falar, gente, fui eu que fiz isso. Ai, meu Pai amado. Falei tanto que queria casa, que agora veio. Ou você compra agora, ou perdeu. Então, eu quero, hoje aqui, trazer para você que todos os desafios que você acredita que são desafios, toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, todos os episódios de rompantes de raiva que você já teve na vida, eles têm uma razão de ser. No propósito que existe dentro da sua vida, que talvez você esteja descobrindo e caminhando para essa direção, tudo que existe se manifesta em ciclos perfeitos de crescimento, em ciclos perfeitos de morte e renascimento. E a minha pergunta aqui é: o que você precisa deixar que você não deixou ainda para viver a nova fase da sua vida? Para parar de acreditar que as coisas que estão acontecendo com você são injustas, são erradas. Será que são? Será que se você não aceitar esses desafios de frente, você não vai inclusive melhorar muito a sua autoestima? Não vai melhorar seus níveis de coragem? Não vai melhorar a sua criatividade? Será que isso não vai te levar para um novo mundo, para uma nova realidade que você tem sonhado tanto, que você tem pedido tanto? Será que esse não é o melhor potencial? Será que quando você enxerga que tudo é perfeito como é, talvez o que apareceu na sua frente aí, que pode parecer um tsunami, um desafio, alguma atrocidade, será que não é através disso que o seu melhor potencial vai se revelar? Será que isso que vem até você não faz uma grande limpeza, uma grande faxina? Será que não é por falta dessa faxina que você não tem crescido, evoluído, se desenvolvido, prestado atenção mais na sua vida, mais nas suas coisas, mais no seu crescimento? Quanto tempo você aguenta mais essa dor de só olhar para fora e nunca olhar para dentro? Por que você está em último lugar? Por que todo mundo pode fazer tudo? Por que você cuida só da sua superfície? Por que você está deixando a sua alma se afogar? Tudo é perfeito como é. E tudo que você faz e tudo que você vive talvez sejam grandes chamados para a sua evolução. Em níveis de consciência, em níveis de amor, em níveis de crescimento, de abundância, de prosperidade, financeiros.
Será que tudo que você não vive não coloca o seu rosto e os seus olhos na direção de onde você precisa olhar para curar, para tratar, para nunca mais viver esses ciclos repetitivos que você tem vivido? Quanto tempo você vai ficar negando isso ainda? Por que você está fazendo isso? Você merece olhar para você. Você merece ter esse tempo de cuidar do seu coração, de cuidar das suas emoções, de cuidar daquelas feridas velhas que estão aí esperando para que a cura delas seja utilizada para a sua vida ficar perfeita como ela é. Tudo é perfeito como é. Até as feridas que você tem, as dores que você tem, elas têm uma função. Elas estão aí por um motivo. Elas, depois de serem transcendidas, ressignificadas, a sua vida vai ser outra. Tudo é perfeito como é. Toda morte, todo nascimento, toda dor, toda doença. Eu aprendi isso na própria carne, que o pior que me aconteceu foi o que de melhor me aconteceu. Quando você entender isso na maior profundeza que possa existir, a história que você vai contar da sua história vai ser alterada completamente. Tudo é perfeito como é. Deus atua na medida da sua permissão. E você vai trabalhar sendo um criador junto com Deus, junto com o que mora dentro de você, nas suas emoções mais profundas, nos seus sentimentos mais intrínsecos. Glauce, mas minha filha ficou doente, teve que passar por cirurgia, aconteceu tanta coisa. Será que essa não foi uma forma aonde essa filha que passou por uma cirurgia, que precisou passar por isso, não precisava de cura interna? Quando você começa a descobrir aonde nascem as doenças e o porquê nascem as doenças, inclusive em cada ponto do seu corpo, com o que elas estão conectadas, você entende como tudo é perfeito como é. Uma doença, por exemplo, pulmonar, fala sobre grandes tristezas internas. O pulmão fala muito sobre a tristeza. E quando você trata o pulmão, você trata a tristeza. E quando você trata a tristeza, você tem a certeza que você nunca mais vai ter problema nos pulmões. Porque aquela dor, aquela tristeza foi ressignificada. Aquela tristeza foi limpa. Teve cura naquele lugar. Então, tudo que acontece com você, tudo é perfeito como é. Tudo é extraordinariamente perfeito como é. E eu quero que você saia desse episódio aqui, e eu sei que ele foi forte, né, gente? Mas eu quero dizer para você que ele também foi uma clareza divina. Muita gente me pergunta se eu escrevo esses episódios, mas aqui, desse lado aqui, eu posso revelar para você que Deus me revela o tema. E que quando eu começo a falar aqui com vocês, tudo que me vem à mente é uma revelação. Eu sigo o flow e vou falando porque você aí do outro lado escuta a minha voz. Mas você tem a certeza absoluta que tudo o que é dito por aqui é o Espírito Santo de Deus falando para você do outro lado. E que eu sempre brinco com os mentorados que se Deus ou o Espírito Santo aparecesse na nossa frente aí, a gente cairia durinha, morta de medo. Então Deus utiliza pessoas para ser esse canal de comunicação dele, diretamente aí, com você.
no seu coração, tudo é perfeito como é. Quando a gente para pensar que todas as coisas são extremamente perfeitas como elas são, a gente passa a aceitar a nossa realidade, a gente passa a ver o quanto de poder agora assistindo a nossa realidade a gente tem para mudar a história da nossa vida, para contar uma nova história a respeito da nossa história. Porque tudo, tudo, absolutamente tudo, é exatamente perfeito como é.